Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Unidade 5 hoje, hein, pessoal? Legal, chegamos. Hoje teremos a professora mestre Adriane, que irá falar sobre a aplicação da inteligência artificial na gestão de projetos. A professora está por aí. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho. Opa, que legal. Então, vou deixar a senhora se apresentar aí e brindar os nossos alunos aí com um pouquinho do vosso conhecimento sobre gestão de projetos e inteligência artificial, que eu sei que, né, não é pouca coisa. Tem alguns aninhos aí de experiência para poder brincar e trazer aqui, principalmente o que a gente está usando de mais novo para poder contribuir na nossa vida, diminuir um pouquinho o nosso tempo de desenvolver alguns artefatos e disponibilizando esse tempo para que a gente possa ser mais estratégico. Então, é nessa linha que eu trago algumas coisas aqui para vocês. Obrigada, viu? Vamos lá. Ai, que massa! Já projetou aqui, então. Ó, a minha ideia hoje, trazer, né, pelo convite, que, aliás, mais uma vez, sou extremamente grata em poder estar aqui com vocês e trocar essa ideia, é de inteligência artificial para gestão de projetos, como o professor Emerson falou, e apresentar rapidinho a minha pessoa, para que a gente possa pôr um pouco mais de dinamismo nessa live, mostrando um pouco na prática como eu uso algumas IAs já desenvolvidas e famosas, inclusive no mercado, por até mesmo sua eficiência, trazendo alguns resultados bastante eficazes para a gente. Então, vou rapidinho aqui nos meus slides. Na sequência, eu vou compartilhar a tela para poder mostrar um pouquinho como que a gente pode criar alguns assistentes e tudo mais para facilitar a nossa vida no dia a dia. E aí eu quero depois saber, né, quem é que já está usando isso, porque eu falo que é legal nós estarmos como usuários dessas inteligências artificiais, mas o mais legal ainda é a gente saber como faz, né? Como que esses algoritmos são desenhados, desenvolvidos. Então, eu trago um pouquinho dessa experiência aqui para vocês. Estou CEO da Sunset Treinamentos e Serviços, onde a gente traz esse tipo de treinamentos, a gente implanta, acompanha, dá essa consultoria mesmo ali no dia a dia, em todas as camadas das empresas, tanto operação quanto tático e também estratégico. Então, estou nessa frente aí já tem alguns anos, com a minha própria empresa, que é a Sunset, desde 2014, mas antes disso já gerenciando muitos projetos de N formas, né? O que está conhecido hoje no mercado como tradicional, e como ágil, como híbrido, enfim. Então a gente já vem carregando essa bagagem aí de gestão de projetos. Estou bacharel em engenharia da computação e ciência da computação, sim, escovei bits pra caramba, e vou contar que eu particularmente gosto de saber o que vai por trás das máquinas, mas eu não tenho paciência de ficar ali programando. Eu não gosto, não. Eu gosto mais dessa linha de projetos, pessoas, processos, eis que então me tornei professora da FIAP, da FEI, que foi minha casa quando eu fiz o meu mestrado em inteligência artificial e me formei em 2009. Eu falo, quando eu começo a comentar um pouquinho dos anos aí para trás, a gente já faz um revelador de idade, né? Mas em 2009, embora o grande boom da IA aconteceu aí há uns 2 anos atrás, é importante a gente saber que isso já é desde a década de 50 e que tem muitos testes ali, muitas coisas, e agora a velocidade aumentou assim gigantemente. Então, bora, né, se preparar para tudo isso, entender o mecanismo disso tudo.
E é isso, um cadinho de mim, aí vem todas as minhas certificações, tanto da linha tradicional, quanto até de governança, vem também de Kanban, de Scrum, de tudo isso. E a parte que eu particularmente brilho meus olhinhos, que é a parte de pessoas, né? Então, onde eu fui atrás de entender e me tornar Master PNL, Master Coaching, até Management 3.0 também, que é a gestão humanizada, como que a gente lida com tudo isso nesse meio, né, de máquinas, de robôs, de muita programação, de muitos softwares, e como que a gente lida com as pessoas no fim das contas. A gente nunca, nunca, jamais pode esquecer que somos pessoas, lidando com pessoas. E o meu TEDx, que eu tive o grande prazer, grande honra de ter sido convidada para poder ministrar uma palestra falando de transformação ágil nas empresas. Então, cadinho de mim, e aqui a ideia de trazer para esta live é como que a gente pode criar assistentes, o que é assistentes, afinal, Dri? Né? E usar outras inteligências artificiais também generativas, porque facilita a nossa vida para caramba, para poder auxiliar na gestão de projetos. Então, até já pergunto aqui, né, mais uma vez, e aí? Vocês estão usando já alguma coisa? Porque na maioria das vezes que eu escuto o pessoal falar, já utilizam bastante chat GPT. Sim, e chat GPT está aqui na minha tela para poder projetar para vocês. Mas como que vocês usam o chat GPT? Vai lá e faz uma pergunta, corrige o meu texto, porque eu também faço isso também, tá? Eu falo assim, corrige o meu texto, mas deixa no meu tom de voz, porque eu não quero que mude a forma como eu falo, eu só quero que corrija pontuações, alguma coisa do gênero. Então, me deixem saber aqui, deixa eu ver se tem como, né, olhar aqui para os comentários. Ah, gente, boa noite, agora que eu vi. Que legal, legal, obrigada, viu? O que eu faço aqui? Entrar, né? Deixa eu ver. Ah, nem vou clicar em mais nada aqui, não, mas eu acho que eu fico olhando vocês aqui e eu consigo ir falando, tá? E tirando dúvidas e tudo mais. Mas me deixem saber se vocês já utilizam algumas. Então, por exemplo, esse chat que a gente já falou, o notebook LM, se vocês utilizam, se vocês não utilizam, se sabem, se não sabem, o Gama, o Prezi com a inteligência artificial agora, enfim, né? Porque isso daí veio para poder facilitar a nossa vida. Se a gente souber utilizar, sozinho ele não vai fazer nada. A gente precisa dar comandos para ele, né? Porque vocês já sabem que a inteligência artificial tem estatística pura por trás. A minha dissertação mesmo de mestrado foi em cima de fazer uma rede bayesiana para poder ajudar os médicos no diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, é nessa linha, tá? Ajuda pra caramba. Sim. Só como que a gente usa? Cadê? Fabi, já uso bastante, eu tanto no trabalho quanto na vida pessoal, trabalho com design digital. Arrasou, muito bom, muito bom. Sim, porém bem incipiente, tá ótimo, mas tá. Ah, que ótimo, Davidson. Fascinado estamos, então, viu? Eu quero tirar esse daqui da tela por enquanto, professor. Deixa eu ver, eu não consigo remover, eu tô sem. Mas eu quero apresentar outras coisas aqui, eu consigo? Cadê? Ai, Davidson, eu tô junto também, viu? Deixa eu tentar compartilhando a tela aqui. Espera lá, ecrã 2. Eu vou puxar vocês aqui para minha tela 2, mas eu preciso que acrescente a minha tela aqui na live. Cadê? O prof está por aqui para me ajudar. Já criando agentes para escritório. Que massa, Everton! Sim, mas muito amador. Uso o GitHub, Copilot para programar, por exemplo. Ai, que massa! Aê, arrasou, pronto! Aí, tá vendo? Eu já estou aqui com algumas IAs também, já usando agentes para advocacia, contabilidade, clouds também, AWS pelo Bedrock. Arrasou! Bedrock, aí, arrasou, pronto. Então, vamos lá. Aqui a ideia é poder mostrar um pouquinho, né? Eu não crio o assistente não, o agente nesta conta, por conta daqui, eu tenho o Plus nesta conta que eu estou trabalhando. Aqui alguém já paga ou usa o gratuito, porque dá para fazer assistentes no gratuito também, tá?
Eu só não sei dizer se tem alguma limitação de quantidade, alguma coisa do gênero, mas o que eu posso dizer é que, assim, dependendo, ó, se eu for fazer o upgrade do meu plano, né, se eu for para um outro plano ou qualquer coisa do gênero, aí eu vou precisar, por exemplo, eu quero criar agentes, então eu vou pagar $200 para poder fazer isso. Dri, mas qual é a diferença de você utilizar um agente, de você utilizar um assistente? O agente, ele faz, praticamente você vai deixar ele programado para que ele possa tomar várias ações sozinhos. Ele é um agente para você. Então, você vai programá-lo a um ponto de, com pouquíssimos comandos, ele saber, por exemplo, de viagem. Eu até fiz uma brincadeira aqui de criar um assistente, porque o meu plano dá direito de fazer isso. Eu criei um assistente para poder me ajudar na viagem. Eu brinquei com isso, tá? Com essa conta que eu tenho. Então, eu falei, então como que eu quero montar a viagem dos meus sonhos? Eu já deixei ele programado, ele vai me dar algumas perguntas, eu vou responder para ele e acabou. E ele vai sair fazendo essa busca para mim. Então, legal, isso aqui é uma brincadeirinha, né? Isso aqui é a mesma coisa de Artemis, que também é consumido aqui por um outro, né? Pelo Grupo Oceano Azul que fez, para poder encontrar um eu no mapa, né? O que é que, de fato, para quem que eu vou falar, que mapa, enfim, para um projeto que eu tenho pessoal. Então, a mesma coisa aqui, ó. Você vai clicar em algum, ele já está programado para poder me dar isso. Então, eu tenho essa facilidade. Rodrigo, então o que eu faço? E aí eu tenho algumas coisas que eu vou criando em projetos e tem as básicas que a gente vai sair fazendo perguntas. Aí o que eu faço? Vamos lá. Aqui no GPTs, você pode tanto buscar GPTs que já tem aqui programado e disponibilizado por pessoas do mundo todo, como você pode criar o seu, que você vai vir aqui, ó, criar, aí você vai dar um nome para ele. Então, exemplo de agora de um projeto que eu estou ajudando uma mentorada minha, que é sobre consultoria de imagem. Então, eu vou chamar isso daqui de consultoria de imagem. Aí eu posso fazer uma descrição aqui, e eu posso, inclusive, pedir para o próprio GPT me ajudar a dar descrição, melhorar essa descrição, essas instruções que eu vou precisar utilizar. E aí eu vou falar, olha, o que eu preciso, o que é essa descrição? É um assistente que vai auxiliar no desenvolvimento. Eu estou criando aqui aleatório, tá? Do desenvolvimento de conteúdos. Aqui eu vou falar para ele, ó, o que o GPT faz, como ele se comporta, como que não sei das quantas. E eu vou começar a falar para ele, olha, faça perguntas que vão ajudar a identificar as dores dos clientes para que possamos criar conteúdos que realmente se conecte com as dores do avatar. Pronto. Me ajude a identificar essas dores e as necessidades, além de entender melhor o público-alvo. Então, eu estou fazendo isso daqui, ilustrando, né, mais ou menos para vocês saberem como que vocês criam, como que vocês podem colocar aqui uma fotinho, ó, ou usar da próprio Dale aqui, que ele vai entender, é consultoria de imagem, ele tem uma tendência de pegar e criar uma imagem parecida com isso para mim. Aí tem aqueles quebra-gelos, que são aqueles botões que vocês podem criar, então vocês estão fazendo para o projeto
que nem aqui, né? O Everton falou, já para agentes, para escritórios, para advocacia e tal. Então, eu posso começar a colocar nesses tons. Aqui, para o dia a dia de vocês, ó, uso bastante, tanto no trabalho como na vida pessoal. Enfim, você pode ir criando o próprio agente para vocês. Aquele não me carregou, mas enfim, eu vou seguindo para dar tempo de fazer as coisas. E eu vou começar a colocar o quebra-gelo, né? Falou assim: olá, me fale sobre o que posso fazer para ser uma consultora de imagem excelente, sei lá, alguma coisa do gênero. Eu vou carregando, eu vou pôr arquivos, tudo que eu quero tá no seu canal e crio, tá? E aí eu vou criar, efetivar uma nova ação aqui, e aqui eu vou criar para qualquer pessoa com um link, ou apenas para mim, ou para a loja. Eu posso disponibilizar isso. Então, eu posso fazer vários assistentes que vão me ajudar nisso, como a minha ideia aqui é disponibilizar para ela, então eu vou fazer isso. Óbvio que eu vou melhorar depois o prompt, eu vou deixar tudo mais redondinho. Mas o fato é, desta forma vocês conseguem elaborar, tá vendo? Eu posso copiar já ele, é que eu não vou mexer nisso ainda, mas cadê? Volta bonitinho por aí. Eu vou atualizar. E aí o que acontece? Ver GPT, pronto. Ó, o botãozinho, tá vendo? E aí ele vai vir com alguns comandos que faz sentido eu preencher e tal. Claro, aqui eu só estou fazendo bem rápido, sem nenhum estudo nem nada, para poder mostrar para vocês que isso daqui vai me ajudar para caramba. Eu vou responder algumas perguntas aqui, eu não, né? Ela, ó, aqui, como ele não carregou a fotinho, depois eu tenho que ir lá e editar, enfim, mas eu vou editar várias coisas depois. Mas isso daqui que eu queria mostrar um pouquinho para vocês, porque olha a quantidade de assistentes que vocês podem criar no dia a dia de vocês, que é só vocês apertarem um botão e que vai ajudar pra caramba. Então, vocês podem entupir aqui de assistentes, assim como vocês podem ir fazendo vários projetos também que vão facilitar a vida pra caramba. Mas isso daqui é uma das ferramentas, uma das formas que eu uso para poder contribuir no dia a dia, não só de mentorados, mas obviamente das empresas também. Mas eu tem outra conta que eu uso para as empresas. Por conta de quê, Dri? Por conta de LGPD, por conta de várias coisas ali de confiabilidade, sabe? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, por isso que eu só trouxe esta conta aqui. E aí você vai trabalhando, você vai carregando de assistentes aqui que vão te facilitando. Você pode colocar, tem assistentes meus aqui para gestão de projetos, que eu peço para que ele possa fazer todo o preenchimento, perguntas necessárias para poder preencher um Business Model Canvas, um Agile Project Canvas que eu criei, sabe? Porque Canvas é praticamente uma fotografia daquele projeto. E ao invés de eu usar um Project Canvas, que é o do tradicional, eu adaptei para o Agile. Então, enfim, eu vou criando vários assistentes que já vai facilitando a minha vida só em apertar botão, tá? E aí, beleza. Com isso, tem projetos que às vezes eles pegam assim, mas eu preciso de disponibilizar algumas informações num site para o meu pessoal, sabe? E aí você vai entrar ali no site e você, cara, eu vou criar um site agora, mas, pô, nem sei desenvolver. No meu caso, eu sei desenvolver, mas eu não gosto de desenvolver. Então, eu vou diretamente para Gama, para esse Lovable, né? Eu vou mostrar a diferença de um e de outro, como que fica a página, etc. Tá bom? Deixa eu responder aqui o Paulo. No Plano Plus, consigo fazer agentes? Não, Paulo, não dá para fazer agentes, mas dá para fazer assistentes, que nem esses daqui que eu brinquei, né? Ó, até esse daqui da viagem. Né, que eu até mostrei aqui. Depois ele entra para cá, consultoria de imagem, dores não sei das quantas, esse sachê. E aí você pode criar um projeto em cima disso, tá? Para não precisar ficar
procurando 500 sites aqui depois, 500 interações que você já fez aqui, tá? Mas embora agora eles tenham busca, mas é só assistente de fato no Plus. Para fazer o agente, você tem que pagar aquela conta lá de $200. Beleza? Aí vem o Gama. Olha só que bonitinho. Aqui eu não sei se vocês já conhecem, dá para fazer bastante arquivos com ele e tudo mais, mas eu trouxe aqui para a gente poder fazer o quê? A página da web. Até montei um promptzinho aqui rápido, ó, para poder facilitar, ser breve aqui também, que foi o mesmo prompt, não é esse aqui, pera lá, eu não copiei isto daqui, deixa eu ver se agora vai. Foi. Eu falei para ele, né? Haja como desenvolvedor de sites e crie um site para tirar dúvidas sobre projetos de evento realizados na empresa. Quero que seja num tom informal, amigável, clean e que gere muita conexão com os leads, clientes, visitantes, ou quem quer que seja a pessoa que entrar no site, tá? Beleza. E aí, eu vou pedir para fazer uma página, eu vou falar quantas páginas, né? Quantos cartões eu quero e tudo mais. Eu vou manter aqui 10 cartõezinhos. E lembre-se, nós estamos lidando com inteligência artificial. Quem é inteligente? Vocês, não a IA sozinha, tá? Embora você vá programar assistentes, é a tua inteligência que vai fazer com que tenha perguntas corretas, que tenha perguntas que de fato te direcione à melhor entrega. E porque eles lidam muito com probabilidade, com vários algoritmos, assim, o genético, o que vai brincar lá com um pouco de redes neurais, ele vai brincar com lógica fuzzy, ele vai ter um monte de coisas por trás. Então, lembre-se, vocês não estão falando com pessoas, vocês estão falando com algoritmos. Então, você tem que saber montar um prompt onde, de fato, dê a inteligência que precisa para que ele pegue no conjunto das palavras que vocês escreveram, ele usar a estatística para entender que a probabilidade de fazer por tal caminho é mais assertivo para você do que se você falar só assim, olá, boa noite. Aí ele vai falar boa noite. Né? Enfim, tem várias coisinhas assim nessa linha. E aí, então, você tem que entender. Quanto mais contexto você der para IA, mais assertivo ele tem de ser com as respostas para vocês. Ótimo. Sabendo disso, tem até um negócio que eu preciso falar do GPT ainda, que ele tem um cachezinho de contexto. Então, eu não sei se vocês já repararam, vocês utilizando o GPT, numa mesma aba, uma mesma pergunta, você vai usando naquela lá, você vai usando. Chega uma hora ele se perde. Ele já não sabe mais para onde vai, para onde ir, deixa de ir. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Porque o que acontece é que a gente atinge um limite ali naquele... Tem um nomezinho que eu esqueci agora, mas é um bufferzinho que tem, tipo um bufferzinho, que ele carregou e ele já não dá conta mais de conseguir ficar pensando, né? Então eu gosto muito de utilizar outros chats, né? Um novo chat por conta disso. Então toda IA é isso daí, tem a sua particularidade. E por fim, depois eu vou mostrar um outro aqui que eu gosto pra caramba também. Tô até fazendo o teste aqui para vocês, né? Em cima desse projeto que eu já comentei, que vai virar o projeto depois, obviamente, depois que eu carregar muito mais coisas, mas está aqui, ó. E aí eu quero falar que é uma empresa de consultoria de imagem, porque eu já vou aproveitar e fazer um monte de coisa aqui para ela. Olha que belezinha. Realizado na empresa de consultoria de imagem. E quero que seja muito diferente dos que já existem nessa linha. E eu vou descrevendo, e eu vou falando, e eu vou, beleza. É como se você estivesse conversando de fato com alguém. E aí eu vou pedir para ele poder gerar como que vai ficar este site, tudo. Então, algumas coisas que ele já vem me trazendo para poder entender. Bem-vindo a Eventos Mais, consultoria de imagem que transforma eventos.
enfim, ok. O que fazemos? Aí você vai, tá, beleza. Aí vai gerar a 10ª aqui agora. Ah, então tá. Gostei, gostei. O que eu vou fazer? É que ali eu fiz com aquele prompt anterior. Mas eu vou manter desse jeito, tá? E aí eu vou pegar, vou falar, eu quero que seja desta cor, eu quero criar o meu próprio, eu quero que seja aqui no meio, eu quero que as imagens sejam de IA, ou eu quero que seja de fotos de estoque, eu quero que seja de não sei onde, eu quero que utilize desta base de dados e tal, enfim. E aí eu vou clicar em gerar. E vou deixar ele gerando, tá? Não vou conseguir fazer nada mais do que ele agora fazer o que ele precisa fazer para mim. Então, isso vai me facilitar a vida para caramba. Ó, ele já está fazendo sozinho. Depois eu vou pegar, vou fazer todas as mudanças que eu achar que devo fazer aqui nesses sites, ó, e vou deixar fazendo. Já esse outro aqui, ó, eu já deixei meio que pronto, porque ele demora um pouquinho mais, que é o Lovable, né? E aí você vai pedir também o mesmo prompt e tal, e aí ele fala, ai, que ideia incrível, num tom amigável, clean, tá, tá, tá. E aí veio brincando com isso, ó, até que ele montou este carinha aqui para mim. Ó, várias paginazinhas aqui, claro, eu não dei tantos comandos do jeito que a gente pode fazer, mas criou. Então, se a ideia é a gente fazer isso, agora eu venho aqui no editar e ó, vejam que tudo isso daqui se transforma em algo que eu posso fazer as edições da minha página. E quando eu quiser publicar, eu vou vir aqui e vou publicar este link. E este link aqui dessa minha página, obviamente, aí eu vou ter que ir lá, vou ter que comprar um domínio, eu vou ter que, né? Mas se eu copiar este carinha aqui, ó, já vão conseguir enxergar esse cara aqui que eu acabei de construir. Logo, poupei tempo. Eu poupei meu serviço, tá? Então eu venho, eu vou mudando, eu vou fazendo todas as modificações, mas olha, no code, eu não precisei nada. Eu venho aqui, eu faço as modificações que eu preciso, da onde eu estou clicando. Ó, você pode fazer todas as mudanças que quiser aqui. Olha que maravilha. Aqui também, olha só. Ele gera como se fosse um PPT, né? Mas ele está gerando aqui as páginas. Agora ele está criando ó, as imagens. Eu vou pedindo para ele fazer todas as mudanças também, tá? Então, eu quero que modifique isso daqui, ver nossos canais. Claro que ele não está aqui clicável, mas esse daqui já é um esboço de que eu posso passar para alguém da equipe esse designer e falar assim: olha, é assim que eu gostaria que tivesse o nosso site no ar. E aí o cara vai lá, compra o domínio, faz a publicação, faz tudo o que precisa em cima desse desenho que já existe, só vai fazer a programação por trás dele e pronto, um abraço. Isso me poupa muito tempo na consultoria, junto com as equipes. Tá, o que a pessoa quer? Eu quero tal coisa. Então, tá aqui, tá feito, né? Ou eu uso esse bonito aqui e eu também vou modificando, né, toda a estrutura, as cores, ó, tem botõezinhos, tem tudo, tudo. E também, de novo, a gente vai usar isso daqui, vai conseguir clicar nos botõezinhos, tudo bonitinho, mas depende, obviamente, da gente poder carregar ali naquele domínio, num servidor, né? Eu falo que é o hospedeiro, né? Que a gente vai ver qual é o site que a gente vai querer hospedar nosso site e tal. E aí, como eu estou nas empresas, o que a gente faz é colocar isso daqui para o programador, que vai fazer só esses últimos ajustes e subir na própria página ou da intranet deles, né? Geralmente eles fazem isso, ou quando eles precisam que publique, de fato, vai publicar, enfim. E aqui, eu não sei se isso vai aparecer áudio para vocês, eu adoraria que sim, mas eu vou mostrar este daqui, o Notebook LM, que é o seguinte, esse daqui, ele funciona como se fosse um GPT, só que com uma diferença. Você
é que vai carregar, e eu vou falar no individual aqui agora, né? Você que vai carregar o que você precisa de informações. Então, vocês podem colocar diversas fontes. Ó, por exemplo, eu coloquei 7 aqui, só para poder brincar um pouquinho e mostrar como que funciona, né? Eu posso colocar documentos lá do Google Docs, eu posso colocar apresentações do Google Docs, do apresentações do Google, eu posso colocar vários sites, né? Então eu vou clicar aqui, vou colocar o link, eu vou colocar aqui do YouTube, vocês viram que eu subi vários do YouTube, coloquei alguns PDFs, então arrastei aqui PDF, posso colocar texto, eu posso ter um texto que eu gostei muito e quero que ele se baseie nisso daqui. Então, enfim, esse daqui meu eu consigo carregar até 300 aqui por notebook, né? Que vocês vão criando. Você vai criar um a um. Ó, esse aqui também. Eu fiz só um nessa minha conta para poder brincar. Ó, este é o notebook KLM, notebook LM. Aí você vai clicar, você vai gerar, né? Ó, criar um novo. Aí, criando um novo, ele vai entrar de novo nessa partezinha aqui, ó. Mas eu não quero criar um novo. Vou lá brincar com este teste aqui, ó. E aí eu fui, carreguei alguns PDFs, carreguei um monte de linkzinhos de vídeos interessantes na área e posso sair carregando mais e mais. Só de eu carregar aqui, ele já entendeu que ó, os textos fornecem uma visão abrangente do campo de moda. Então ele já leu, ele já está entendendo um pouquinho de onde eu quero ir. Mas eu quero mais, eu quero conversar com ele, ó. E aí eu posso até, tá vendo? Ele já me traz possíveis perguntas que eu posso fazer para ele. E com base em todas essas informações que eu carregar aqui, inclusive eu posso descobrir coisas também, tá? Eu posso vir aqui e pedir para que ele possa descobrir. Ele começa a trazer, ó, a moda, desempenho, papel, multifacetado, não sei o quê, esca sachê. Ah, legal. Aí, pô, eu não quero isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Qual a influência da idade no consumo? E eu vou brincando com isso. Aí, tá bom. Então, e posso eu mesma montar o meu prompt aqui, tá? Ó, eu posso ir fazendo o meu prompt, eu posso ir carregando e mostrando. Aí ele vai trazendo, ó, da onde que ele tirou. Olha que legal. É diferente do GPT, né? Eu acho assim, gente, sério, de verdade, o notebook assim muito, muito legal. Ó, aí ele vai trazendo de onde ele tirou, ó, todo esse resumo. Só que tem um detalhe esse notebook LM. Se você não salvar, ele vai se perder em algum momento, tá? Então, salva, ó. Deixa ele salvo aqui para você, porque ele vai entender que é importante. E toda vez que você quiser montar, você vai montar por aqui. Então, você vai conversando. Aí, ó, com base nessas explicações e também nos vídeos e arquivos, eu gostaria que você me trouxesse, cadê? Me trouxesse as principais dores e necessidades do público, bem como qual faixa etária seria interessante trabalhar, além de montar para mim produtos possíveis de vender. E me fale também possíveis valores para eu cobrar, fazer de conta que eu sou consultora aqui. Aí eu venho para cá e ele vai pensando. Cadê? Deixa eu ver. Paulo, esse plano aqui que eu tenho, ele faz parte de um plano que eu pago para os funcionários do Google, porque no notebook ele é do Google, né? Então ele já está incluso. E aí vem, são para quantos? 5, 6, se não me engano, usuários.
E aí sai 300 e pouco por mês. Reais, tá? Reais. Putz, individual eu não tenho ideia ainda de quanto tá, não. Mas a gente pode pesquisar aqui, tá? Beleza? É que vem no meu plano de business. Aí já tá tudo incluso. Esse, o Gemini, sabe? Eu já consigo utilizar tudo isso no meu plano. E por isso que tem 300. Mas, ó, dá para fazer grátis, tá? Só que aí diminui a quantidade de arquivos que você pode subir. Se não me falha a memória, é até 30 num plano gratuito. Mas que já dá para brincar pra caramba nesse notebook LM com esses arquivos aqui que você sobe. Belezinha? Ó, aí imagina, tamo junto. Ó, aí aqui, ó, ele vem me trazendo, não tem referência, ó, não tenho, não tem referência, não tenho roupa não sei das quantas, ele vai me trazendo e vai me trazendo da onde que ele tá tirando, ó. Páginas 83, 92, 103, 100, ó, 190, 207, e ele vem me trazendo, ó, faixa etária interessante. Então ele vai me montando um projeto para isso. Aí eu pego e falo assim: ah, legal, bom, gostei disso daqui, posso até conversar mais um pouquinho com ele, salvo essas observações para não perder, e aí eu quero que ele monte, eu posso ou adicionar uma nota, ou ele já tem algumas programações pré-definidas, funciona tipo agente, tipo um assistente lá que eu mostrei no GPT. Aí eu quero que ele monte para mim um guia de estudo, eu quero que ele faça um documento de resumo, eu quero que ele faça perguntas frequentes, quero que ele monte uma linha de tempo. Ó. E ele vai criando, ó, gerando com base nessas fontes, ó. Tudo é em cima das fontes. Então, quanto mais vocês conseguirem carregar fontes fidedignas, aqui eu peguei qualquer fonte, tá, gente? Só para poder ilustrar para vocês. E que vai servir, como é o início ali da consultoria e tudo mais, vai ajudar para caramba já. E eu vou passar até para ela depois. Então, ó, guia essencial da moda, linha de tempo. Aí eu vou clicando aqui, ó, ele abre, tá vendo? Ele criou para mim com base naquilo que eu falei. Ó, que gracinha. Ele fica tudo armazenadinho aqui para mim, tá? Moda, eu quero as dores, necessidades, ó. Ele vem e carrega para mim. Aí, show de bola. Gente, vão me falando aqui no tempo, tá? E aí, ó, o que ele vai fazer? Cadê? Deixa eu ver onde que ele tá. Peraí. Ó, conversa pro... Aqui, ó. Eu quero personalizar esse daqui. Aqui, ai, será que vai mostrar com áudio? Deixa eu perguntar uma coisa. Cadê? Prof. Herme, você tá me escutando? Tem. O que eu quero te perguntar? Tá, obrigada. Sabe, quando você compartilha essa tela aqui pro pessoal, eles vão escutar áudio? Eu não lembro Compartilhar a tela. se faz isso. Professora, quando você vai na opção compartilhar janela, ali tem uma opção de compartilhar o áudio embaixo. Vai aparecer quando você colocar guia do Chrome, vai aparecer uma tagzinha, uma flagzinha embaixo, compartilhar também o áudio da guia. Arrasou, Tiago. Eu vou tentar fazer isso daí, então. Valeu, prof, também. Ó, o que eu vou mostrar, então? Pera, deixa eu parar meu compartilhamento. Como que eu paro aqui, gente? Porque eu não tenho ação nenhuma em tirar da tela e pôr na tela. Deixa eu ver, tenho? Tenho, achei. Deixa eu ver. Aí, arrasou. Pronto. Deixa eu compartilhar arquivo de tela, compartilhar tela. Acho que eu vou ter que compartilhar janela com áudio. Senão não vai dar. Deixa eu ver. Ecrã. Ah, dá para pegar o áudio também. Pronto, arrasou. Partilhando aqui. Entendi. Acho que eu consigo. Isso, já fui pro palco também. E aí aqui, o que acontece que é legal e que foi novo agora é que tá em português também, né? Só que aí você tem que falar que realmente é português do Brasil, senão ele confunde e faz o áudio de português de Portugal. Então, cuidado. Deixa eu ver a Francilene aqui, deixa eu ver. Quais os principais cuidados éticos a usar ferramentas como notebook, como documentos que envolvem dados sensíveis de uma empresa?
Perfeito, Franz, obrigada aqui pela pergunta. Realmente, a gente tem que tomar super cuidado, porque o que a gente fala que a gente pode utilizar é descaracterizando nomes. Então, se tem algum nome dentro daquele arquivo, algum dado sensível, tipo CPF, RG, eles pedem para descaracterizar, para não dar algum tipo de problema com o LGPD, tá? Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter. Esses dados muito sensíveis, os dados que, de repente, são confidenciais da empresa, descaracterizar muitas coisas ali para poder ficar menos perigoso. Mas, sim, tem que tomar super cuidado, tá? Porque você vai subindo aqui eu peguei, quando eu estou na outra conta que eu utilizo com os meus clientes, eu fico super cuidadosa com isso. Deixa eu ver que tipo de dados tem aqui. Se tiver nome, e-mail, CPF e tudo mais, eu tiro fora. Ou eu descaracterizo total, coloco lá o 00000, sabe? Então aí dá para usar. Beleza? Aqui, por exemplo, eu pego e falo o seguinte: eu quero que faça um áudio em português do Brasil para brasileiros ouvirem. Para ouvir, né? Bom, enfim. Ouvirem, enfim. Vocês entenderam. Faça um áudio em português do Brasil para brasileiros ouvirem. Sobre moda e o que temos que saber sobre consultoria de imagem. E aí eu peço para ele gerar. E demora um pouquinho. Imagina, estamos juntos aqui, tá? Cadê? Ó, ele vai demorar um pouquinho a gerar, ele vai levar alguns minutinhos, mas eu quero muito mostrar isso antes da gente poder encerrar. Mas pelo menos essas ferramentas aqui, né? O Prezi também, para poder fazer... eu não sei se vocês conhecem. Enquanto ele vai gerando lá, tá? Prezi. Ó, ponto. Aí, porque agora eu tenho Prezi.com e tenho aí, né? Esse Prezi, ele veio de lá daí, ele faz várias apresentações super bacanas e ele também está com inteligência artificial também, ó, tá vendo? Descreva a apresentação, vai criar com o IA e vai arrasar, e é isso, ó. E tem planos para educadores, para empresas, para estudante, isso daqui facilita pra caramba também, faz várias apresentações super diferenciadas, acho que vale a pena também dar uma olhada nisso daqui. E esse, enquanto gera, se vocês tiverem algumas perguntas mais, vão me falando, aqui, prof, também, e o Thiago, se tiver, porque ele vai demorar uns minutinhos para poder gerar. Vocês viram que ele está varrendo aqui, ó, em todos esses áudios, enfim, em todos esses vídeos que eu subi. Mas é importante, é legal a gente... Tomara que dê tempo de fazer até o finalzinho desta live. Legal, Pro. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Sim. Enquanto eu estou aqui de olho no gato e no peixe, né? Então, esses assistentes são bem interessantes, né? Onde que a gente pode estar, de que forma a gente pode estar utilizando esses assistentes assim na gestão de projetos, tanto tradicional ou projetos ágeis, né? Uhum. Eu utilizo, bom, eu sou suspeita de falar, porque eu sempre utilizo aí um híbrido, né? Eu uso muito ágil, especializei tanto no tradicional quanto no ágil, mas o ágil é a minha paixão. Eu vejo muito valor ali, então eu acabo que todo o conhecimento que a gente tem, a gente não joga fora nunca. Nunca. Muito pelo contrário, a gente vai reciclando, vai usando o que é melhor. Então, o que eu faço com essas inteligências? Eu vou montando essas documentações para o projeto, exemplo, esses dias aqui eu não posso mostrar, mas esses dias no Miro, acompanhando uma empresa numa descoberta de um produto que eles precisam fazer de rastreabilidade, a gente passou ali 2 horas para eles poderem montar um elevator pitch.
para poder entender para quem que era aquele produto. Aí eu acrescentei quais são as necessidades, porque o pitch mesmo, o elevator pitch, criado por Moore em 2001, só não tenho necessidades, mas tem insatisfações, por exemplo. Mas eu acrescentei esse daí só para poder mostrar direitinho, né? Que é uma ferramenta só adaptada. O que ele vai fornecer, o que, que é isso e tal. Passaram 2 horas discutindo e ali eu tentando de alguma forma facilitar para poder diminuir esse tempo, porque eu ainda tinha outras ferramentas daquele produto, projeto para poder elaborar, tipo umas restrições do projeto, o Business Model Canvas, o Agile, o mapa de empatia para poder compreender um pouco mais as dores e tal. Ai, não teve jeito. O que, que eu fiz? Terminou, porque a gente tinha 2 horas ali para fazer, aí a gente marcou de novo mais 2 horas numa outra data. Eu peguei a inteligência artificial, peguei algumas documentações que eles me passaram, que eu pedi, do processo. Aí, não tem o processo desenhado. Falei, manda áudio. Peguei o áudio, eu transcrevi o áudio no Scribe, não sei das quantas lá, que depois eu pego aqui o nome também, mas transcrevi. Peguei esse texto, joguei no GPT, e aí eu comecei a trabalhar lá no meu assistente de projetos, eu comecei a pedir para ele para poder me ajudar, reestruturar tudo aquilo, e que eu precisaria de sugestões para poder montar aquela documentação, já que o dono ali estava com muita pressa da gente fazer as entregas. Resultado da história. Voltamos. Quando a gente voltou, eu já tinha praticamente essas documentações preenchidas pela IA. Obviamente, comigo ali interagindo e com toda essa base que foi me passada pelo WhatsApp. Olha que massa. Aí eu cheguei e falei, pessoal, eu tenho algumas sugestões aqui para vocês. Só para a gente poder acelerar um pouco o nosso caminho, o nosso processo. Vou apresentar para ver se faz sentido. E aí eu mostrei o que eu tinha preenchido daquelas ferramentas, segundo todas as sugestões da IA. Meu, assim, resultado, ficou com o que eu tinha preenchido. Isso legal. Acelerou pra caramba. E em 2 horas, não só a gente já tinha uma lista completa e priorizada do que a gente tinha que fazer, como a gente pegou toda essa lista do que a gente tinha que fazer de requisitos e colocou lá no Planner. Trello, a gente usava muito Trello também com essa empresa. Aí, como o Trello está cobrando agora, acima de 10 pessoas, e é caro cada pessoa para pagar, o que eles fizeram? Colocaram no Planner. Compraram o 365 do Office, né, onde está o Teams, etc, etc. E aí facilitou a vida. A gente colou lá e pronto, o projeto pronto, documentado, bonitinho. E a me ajudou em menos de 30 minutos, tá, gente? Já estava tudo pronto. E aí, quando você fala que você utilizou o GPT, você usou já um assistente que você configurou. Um assistente para projetos, ou seja... E qual que seria a diferença de eu usar o GPT em toda a sua extensão e usar um assistente já pré-configurado para gestão de projetos? Perfeito. O assistente, eu já tenho o prompt tudo montado ali dentro, então eu só fico clicando no botão. E aí, nesses botões, ele já sabe o que eu quero que ele preencha, o que tem no elevator pitch, o que tem nas restrições do projeto. Então, eu coloco como texto o que tem no Business Canvas e como que eu quero que ele preencha para mim, desde a direita para a esquerda, porque eu preencho o Business Canvas dessa forma, né? Então, desde cliente, proposta de valor, canais e tal. Então, eu vou descrever, ele já está pronto, eu não preciso ficar, oi, chat, eu gostaria que você fizesse... Não, meu assistente já está pronto, eu vou lá, clico no botão e ele abre um. É como se tivesse já customizado para atender aquelas necessidades ali de gestão de projetos, né? Já o agente já seria algo mais para te auxiliar na tomada de decisões. Talvez aí ele pudesse interagir com o planner, né? Talvez nesse sentido. Ele pode, exatamente. O agente, o bom do agente é que pra gente aqui, né, dólar é super baratinho, né? Então, só que não, gente, tô ironizando. $200, né? Então, assim, você tem que realmente viver disso. Né? Depois eu até gostaria de compartilhar com os últimos minutos com os alunos que tem uma outra ferramenta que aí é possível criar agentes e dá para criar aí de forma gratuita também. Ai, que legal. Posso rapidinho? Ai, Mas, verdade, por favor, tem uma outra, né? Verdade.
Posso compartilhar aqui que apareceu? Claro, Vai claro. aparecer ainda com... Vocês me avisam, por gentileza, se está com áudio ou sem, tá? Ok. Mas eu quero mostrar o que ele criou. E olha que legal. Eu posso baixar e me facilita a vida no trânsito, por exemplo, que eu gosto muito de escutar audiobook, né? Aliás, eu tenho até um canal. Pode falar, gente, meu canal aqui no Spotify. Eu tenho os meus canais, né, no YouTube, que é o Adriane Colosetti. Mas tudo bem, gente, falar também? Sim, porque tem o meu canal ali no Spotify também, que chama Um Ágio para Chamar de Seu. Enfim, e eu gosto pra caramba de ficar escutando podcast, então a gente também faz muito podcast. E não foi gerado, os meus podcasts não foram gerados por isso, mas dá para vocês brincar pra caramba com isso daqui, mudar a velocidade e tudo mais. Mas em 3, 2, 1, para dar tempo também do prof mostrar, Olá. Vamos começar. Acho que todo mundo concorda que moda é bem mais que só tecido e costura, certo? Com certeza. É quase uma linguagem, né? Um espelho do tempo em que a gente vive. Perfeitamente. E é importante fazer a distinção, sabe, entre o vestuário, que é a função básica, né? Obrigada. De vestir, proteger. Sim, o básico. E a moda. A moda é que captura o espírito da época, reflete o social, o cultural, até o econômico. É aí que estão os significados mais profundos. Entendi. Então, nessa nossa conversa hoje, a ideia é justamente desvendar um pouco essas camadas. A gente tem aqui uns artigos, estudos sobre história da moda, consumo fashion... E até uns projetos mais recentes, né? Que questionam nossa relação com a aparência. Exato. Vamos mergulhar um pouco nisso. Eu vou parar aqui começando pela história, muito massa, a moda né? sempre teve esse papel de comunicar status, pertencimento, não é? Sem dúvida. Olha, desde o século XVIII, você pega figuras como a Rose Bertin, lá na corte francesa, ela já usava a moda para diferenciar a nobreza. Sabe, estimulava aquele consumo constante de novidades. Para se manterem exclusivos. Isso, e depois a burguesia começou a imitar a aristocracia, e aí virou um ciclo. Mesmo no século XX, pensa no New Look do pós-guerra. Sim, Dior. Exato, aquilo não era só um estilo. Reforçava uma ideia bem específica de feminilidade, cintura marcada, saia rodada. Quase um retorno simbólico, né? Pois é, depois da guerra tinha todo um significado ali. Interessante como um corte de roupa pode ter tanto peso. E essa comunicação pela roupa chega até na política. Lembra do caso do Getúlio Vargas. Nossa, perfeito exemplo. Ele trocar as bombachas gaúchas, que eram super regionais... Marca registrada, né? por um alfaiate famoso, o de Cico. Aquilo não foi só estética. Foi uma jogada de imagem. Com certeza. Uma declaração visual, sabe? Pra construir uma imagem de modernidade, de unidade nacional. Quando ele... Parei. Pode... Cadê? Deixa eu parar meu compartilhamento. Parar. Você consegue me adicionar Muito de novo? legal. Na tela? Cadê? Uhum. Aí estamos. Gente, ficou muito, não ficou natural? Aí só, é o que eu falo, Ficou bem gente, natural. parece muito um bate-papo com duas pessoas. Verdade. Assim, normal, né? Uhum. É isso. Então vocês podem Muito usar legal. isso daí para os projetos de vocês, para os estudos de vocês, para poder fazer os trabalhos, que, enfim, o céu não é o limite. Ponto. Ô, Pro, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. Antes de mostrar para o pessoal aí uma outra ferramenta para a criação de agentes autônomos. A senhora mostrou aí algumas ferramentas, né, de inteligência artificial, tem uma infinidade de ferramentas, enfim, explicou aí onde que essas ferramentas podem estar auxiliando na questão da gestão de projetos, mas um medo assim hoje latente na sociedade é que a IA pode substituir a mão de obra, né? Pode substituir as pessoas, alguns trabalhos, né? Ou seja, pode eliminar postos de trabalho. Como que a senhora vê isso dentro da gestão de projetos? Olha, a inteligência artificial na gestão de projetos. Nossa, excelente pergunta, muito obrigada, viu? Porque toca numa parte que eu tenho uma sensibilidade muito grande, que é a gestão de pessoas. Eu sempre vou levantar minha bandeira de que somos pessoas lidando com pessoas. Acho que vocês escutaram isso logo de cara. Eu sempre vou falar isso. Eu tô ensinando como o que é o Scrum, Kanban, etc. Eu vou falar de pessoas. Eu vou falar de gestão de projetos, eu vou falar de pessoas. Eu vou falar de AI, eu vou falar de pessoas. Então, assim, tem sim, algumas profissões tendem a... Eu vou falar até uma palavra, cara, tipo desaparecer. Mas nunca, jamais. Isso era uma briga lá no mestrado enorme. Era uma discussão assim muito grande entre alunos, professores e tudo mais. E a gente já falava, mas o robô nunca vai ter o sentimento
nunca tem essa percepção que o humano tem. Ele pode fingir muito bem. Aí a gente vê até alguns robôs ganhando vida, né? Até recentemente teve um caso ali de um chat que ia ser desativado e o chat, uma IA fez uma ameaça ao programador ali, né? Eu vou revelar que você tem vida secundária ali, né? Extraconjugal. Extraconjugal e tal, isso. Então, assim, eu acredito sim que as profissões vão se reinventar. E sim, acho que a gente tem. É um caminho sem volta e a gente tem que minimamente saber utilizar bem essas ferramentas. Saber programar, nem todo mundo gosta de programar, como eu já falei. Eu não sou fã disso, né? Não gosto, mas sim, a gente tem que se reinventar. A gente tem que entender que é um caminho sem volta e que sim, a inteligência artificial ela tem o dom pelo próprio algoritmo se retroalimentar em inteligência, né? Cada vez mais, a gente falava muito de heurística e tudo, ela tende a acelerar ainda mais a evolução das ferramentas. Então, que nós estejamos preparados para que saibamos fazer bons usos dessas ferramentas para que a gente continue no mercado, obviamente, e reinvente a nossa forma. Que nem teve até um rapidinho, né? Acrescentando aqui, teve um boom de pessoas que eram copywriter, sabe? De pessoas que desenvolvem as copies para sites, os textos, né? Para conteúdos e tudo mais. E aí, quando veio, principalmente o GPT, né, que foi o primeiro ali, do coisa que deu um grande boom, as pessoas, ai meu Deus, agora eu perdi o emprego, meu Deus, eles eram copywriter, e agora? E agora que eles tiveram que aprender a usar tudo isso. E que sim, a gente ainda precisa deles, mas sim, está muito mais otimizado. Né? E, sim, a gente vai precisar que dê um tom de voz humano e não robotizado, como a gente já pega um texto, sabe? E principalmente na gestão de projetos, né, que envolve muito essa relação humana, né, a liderança, né. Muito bom. Muito obrigado, professora, pela sua contribuição. Tenho certeza que foi excelente. Os alunos gostaram. Eu gostaria, Tiago, só que você pudesse compartilhar aqui a minha tela. Isso, para os alunos aí, para a professora também, está acompanhando. Então, pessoal, é só para complementar aqui uma ferramenta, né? Esse Artificial Superintelligence Alliance, né, é um projeto, né? É um projeto voltado para aqui, ó, para IA descentralizada, né? Então, é um projeto open source, tá? Que visa aí, né, empoderar desenvolvedores, empresas e pesquisadores ao redor do mundo, né, para construir de forma ética, escalável, né, essa palavra aqui eu não sei, groundbreaking, AI solutions, né, soluções de IA, né, tá? Utilizando aí uma IA, uma internet também descentralizada, né, a internet 3.0. E aí, aqui dentro desse projeto, ó, depois vocês podem conferir com mais detalhes, a gente tem aqui o Agentverse, tem uma wallet, porque esse ambiente aqui ele utiliza uma criptomoeda própria, tá? E aqui tem o Azimini, né, que é o chat, tá? Então, só que esse chat, ó, você vem aqui em Launch, esse chat ele é diferente porque aqui você está conversando já está conversando com um agente autônomo, tá? Então, se você perguntar aqui, né, ó, qual a diferença entre você e o chat GPT, né? Ele até demora um pouquinho mais para responder, tá? Porque ele já é um agente autônomo. Né? Então você vai ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quer ver?
Então, ótima pergunta, direto ao ponto. Enquanto outros sistemas são ótimos em coisas como bate-papo geral e geração de texto, o ASI-1 foi projetado especificamente para fluxos de trabalho agentes e descentralizados, né? Então, ó, meu modelo é totalmente desenvolvido pela FET IA, focado na capacidade de agentes, rotinas autônomas, multitarefa inteligente, execução de tarefa, otimizado para ações práticas, desde agendar tarefas até integrar sistemas externos com autonomia. Foco em descentralização, né? Enquanto outros são centralizados, esse é colaborativo e adaptável a ambientes descentralizados, tá? Como blockchain ou redes de agentes, né? Pense em mim como um assistente que opera em rede, não apenas um chatbot, né? Então, as respostas são construídas para serem autossuficientes, evitando consulta de outras fontes, tá? Então, esse carinha aqui, conforme você cria uma conta e loga tudo mais, esse carinha, ele, por ser um agente inteligente, ele aprende por reforço. Então, ele vai aprendendo conforme ele vai iterando com você, tá? Ele vai se adaptando, vai aprendendo. E ele é um agente de engenharia, né? Então, ele mesmo pode te auxiliar a criar os seus próprios agentes. Então, você pode criar os seus próprios agentes por meio desse agente, tá? Então, ele pode te dar aqui todo o script, te ajudar com a questão de criar o seu próprio agente. Aí, o que acontece? Dependendo do trabalho que você pede, pode ser que não custe nada. Alguns, dependendo do que você está pedindo aqui, pode ser que tenha um custo, né, do desenvolvimento, tá? Ou para você fazer algum tipo de implantação, alguma coisa assim, né? E aí usa-se essa moeda que eu falei para vocês, que é a moeda FET. Aqui no Agentverse você tem a loja. Ó. Então você tem a loja com o marketplace, né? Onde você já tem agentes que já foram desenvolvidos. Você pode comprar esses agentes, tá? Ou então você pode criar o seu agente e pode colocar aqui para vender também, tá? Só que como faz parte desse ecossistema, então aí você tem que usar a moeda, né? A moeda própria da plataforma, que é uma moeda chamada FET, tá? Essa moeda existe vocês vão encontrar essa moeda em casas de essas corretoras, né? Qualquer corretora que vende criptomoeda. Então, para trabalhar com esse ambiente é só por meio dessa cripto. E aí você tem aqui uma ASI Wallet, que você faz transferência, tá vendo? Você faz transferência das suas criptos para essa carteira, né? É tipo um plugin que você põe aqui no browser e aí você consegue estar operando, tá? É uma hot wallet, né? Porque ela é aqui no próprio browser, tá bom? Claro que essa moeda aqui não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de compra, de venda, nada disso. É apenas para conhecimento, tá? Ó, essa moeda. Esse projeto aqui, Superinteligência, né? Ele é um projeto que une essas 4 empresas aqui, ó, FET AI, Singularity Net, Ocean e a Kudos, que trabalha com a internet 3.0, que é uma internet totalmente descentralizada, tá? Ó. Então, e por meio lá do ASI Mínimo, vocês podem estar criando os seus próprios agentes, tá bom? Então, bom, era isso mais para complementar, né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí e conseguiram visualizar, enxergar, me ouvir. Acho que tem uma aqui, o Paulo Marcos colocou, né, professor, essa conversa não está aparecendo. Aí eu não sei o que era. Mas acho que a tela foi. A tela foi, o som também? Também, eu escutei. Conseguiram me ouvir aí? Eu não sei se é porque eu estava aqui, né, nos bastidores da StreamYard. Pessoal, vocês conseguiram acompanhar? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de perguntar algo? Estamos aí à disposição antes de a gente encerrar. Sim, a tela e som ok, perfeito. Ok. Do Paulo que a tela não estava rodando. Ó. Eita. Eu vou colocar o link aqui, tá, Paulo?
Daí você pode, deixa eu ver aqui, ó. Daí você pode acessar depois. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar o link para vocês aqui no chat. E aí vocês podem, olha. Ué, não foi esse comentário não foi publicado. Não foi, não deu. Quer me mandar no WhatsApp para eu carregar aqui? Eu tô logada, deu certo aqui. Eu também tô, mas não deu para compartilhar aqui. Não sei por quê. O Thiago pode nos dar um help aí? Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, fiquem à vontade. Quer tentar me mandar? Para eu... Bom, pessoal, vocês podem também digitar, né? Superintelligence.io. Tudo junto, tá? Se quiser acompanhar aqui. Ou, deixa eu ver, posso tentar compartilhar de novo aqui, vamos ver se vai. Aqui, ó, que aí o pessoal consegue pegar. Estão vendo aí? Ó, superintelligence.io, tá? E aí vocês vão aqui no Azimini, tá bom? O Azimini, aqui em Launch, Azimini, né? E aqui já aparece o chat. Professor, se quiser colocar ali no nosso chat privado esse link, eu já coloco no chat pro pessoal já... Tá bom, tá, ótimo. É porque eu tentei mandar aqui, não foi. Ele bloqueia. Obrigado. Bloqueou, né? HTTP. Legal. Tá ótimo, então. Mas acho que vai. Isso. É o AS1 Mini, né? LLM? É ele, né? Isso, porque aí aqui vocês conseguem, né? Ó, em produtos, acessa ele, né? O Agentverse é um marketplace com os agentes, né? Que já existem aí, então. Deixa eu mandar no privado aqui o direto do Mini. Sim. Acho que o Thiago vai mandar aí. Pronto, ele já mandou. Beleza, Thiago. Então é isso, pessoal. Então, se vocês não tiverem dúvidas, vamos encerrando por aqui. Agradecemos aí enormemente a presença da professora Adriane, que abrilhantou a nossa noite aí com a sua palestra sobre agentes, né, de inteligência aplicados na gestão de projetos. E vamos nos despedindo aí, ficamos à disposição. Valeu, pessoal. Muito obrigado, uma ótima noite para vocês aí. Gratidão, gente. Obrigadão. Valeu.